Bom dia a todos. Como vocês sabem, nos últimos dias eu tenho mostrado várias informações para vocês, utilizado o SIGA para demonstrar o processo que a UFC está fazendo de retomada das aulas. Obviamente, em meio a uma pandemia como que nós estamos vivendo, esse processo de retomada das aulas tem que se dar com muitos cuidados e muita tranquilidade. Então, em função disso, nós estamos retomando as aulas de forma remota. Basicamente, como vai ser feito? Eu resolvi dividir a disciplina em duas formas. A primeira forma que a gente está utilizando é agora gravar essas aulas e postar dentro do dentro do Google Sala de Aula e disponibilizar. E aí a outra forma são os nossos encontros. Para não ficar muito sobrecarregado e não limitar a capacidade dos alunos de acompanhar o curso, o que é que eu resolvi fazer? As aulas que a gente normalmente tinha às segundas-feiras, eu vou gravar e disponibilizar para vocês, tanto no SIGA quanto no Google Sala de Aula. E as nossas aulas de quarta-feira serão encontros através do Google Meet. Eu enviarei para vocês o link para vocês clicarem por volta de 9h30, 15 para as 10 da manhã, todas as quartas-feiras. Então, a gente tem até o final do semestre, todas as quartas-feiras, esse encontro no Google Meet, onde eu darei aula normalmente, e para aqueles que, por algum motivo, em meio a essa pandemia, têm muita dificuldade de entrar online no Google Meet na hora da nossa aula, eu vou deixar o nosso encontro da segunda já gravado para vocês entrarem ou na hora da aula, na segunda, ou antes ou depois, para assistirem a aula, certo? Então, primeiro a gente começa a nossa primeira aula com a aula que eu já ministrei para vocês nesse semestre, mas que eu quero retomar o curso, porque eu quero que o curso inteiro fique online à disposição de vocês. Então, serão 10 capítulos que eu vou gravar toda semana e disponibilizar online para vocês. E esse é o primeiro capítulo que a gente grava, que, na verdade, é um capítulo onde nós vamos trabalhar a transição da economia clássica para a economia keynesiana. A economia clássica ela foi fundada por Adam Smith. Havia uma série de outros autores pré-clássicos que tratavam essa questão de como funcionava a economia. Riqueza das Nações, em 1776, foi considerado a obra escrita por Adam Smith que fundou a teoria econômica. E, então, com isso, havia algumas escolas anteriores, como a escola fisiocrata ou a escola mercantilista, que eram escolas que tinham algum tipo de estrutura de teórica, mas essa estrutura teórica só gerou realmente um processo de unificação com a publicação da Riqueza das Nações, pelo Adam Smith, onde, anteriormente a isso, geralmente eram os filósofos morais que tratavam de assuntos econômicos. Adam Smith vai começar a fundar uma ciência. Então, essa ciência que surge a partir da Riqueza das Nações, a ciência econômica, ela vai ter um prosseguimento com uma série de autores, como David Ricardo, Stuart Mill. Depois, no final do século XIX, há a Revolução Marginalista e o surgimento de uma nova escola, que é a escola neoclássica, com Alfred Marshall e Arthur Pigou, que vão criar uma literatura que vai tratar a macroeconomia. Entretanto, a macroeconomia, no início, na escola clássica, não era distinguível da microeconomia. A teoria econômica é uma coisa só. A diferença entre macroeconomia e microeconomia não era muito fácil de se ter.
até mesmo no início da escola neoclássica, no final do século XIX, começo do século XX também, não era muito simples saber onde acabava a microeconomia e começava a macroeconomia. Então, para os autores clássicos, o nível de produto, ou ele sempre estava em pleno emprego, ou ele se aproximava do pleno emprego. A ideia básica é que todo país, toda estrutura econômica tem mão de obra, tem capital, tem terras que, ao serem combinadas, vão propiciar que o produto seja produzido, isso é o chamado produto potencial. Entretanto, quando se vai constatar o que de fato foi produzido naquele país, o que se tem é o produto efetivo. Para os clássicos, havia uma tendência sempre do produto efetivo ser igual ao produto potencial. Em alguns momentos, quando isso não ocorria, o que havia era alguma variação em torno do produto potencial. O produto potencial, portanto, é uma linha reta, e o produto efetivo ele fica em torno dessa linha reta, gerando esse diferencial que é chamado de hiato do produto. A diferença entre y/t e yt é o hiato do produto. O ideal é que ele seja zero, mas caso não seja zero, significa que a economia ou está se deparando com um processo de superprodução ou está vivendo um problema de recessão, né? Uma produção aquém do esperado. Então, para os clássicos, esse equilíbrio naturalmente ia ser atingido, ele poderia ser atingido no curto prazo, e quando houvesse algum desequilíbrio, esse desequilíbrio poderia ser um desequilíbrio instável, ou seja, quando a bolinha fica no ponto acima do topo, ou um equilíbrio estável, quando a bolinha fica no vale, né? Então, há esses dois pontos de equilíbrio, e a tendência é, para os clássicos, que fosse atingido um equilíbrio. O que acontece quando nós temos o equilíbrio na macroeconomia? O equilíbrio, para os clássicos, é atingido quando se tem pleno emprego, ou seja, todos os trabalhadores estão empregados, todas as máquinas e equipamentos estão sendo utilizados, todos os insumos estão sendo levados por fornecedores às empresas para serem produzidos. Então, a ideia dos clássicos é que havia uma harmonia de interesses, fazendo com que fornecedores, produtores e consumidores, ao transacionar, chegassem em pontos em comum, onde eles determinariam quantidades e preços, e a economia funcionava de forma harmônica, gerando o produto de pleno emprego. Bem, antes da economia clássica surgir, havia uma outra escola, que eram as escolas mercantilista e fisiocrata. A escola clássica surge em contraposição, em crítica ao mercantilismo, principalmente em dois pontos centrais do mercantilismo, que era o metalismo e a intervenção estatal. O metalismo era a noção que o mercantilismo trazia de que riqueza significa a posse de metal precioso. Ou seja, o mercantilismo ele surgiu e começou a justificar a expansão econômica através das grandes navegações. Então, o mercantilismo utilizou o subterfúgio intelectual para incentivar as nações europeias a saírem pelo mundo para colonizar os mais diferentes países, e, ao colonizar esses mais diferentes países, as potências coloniais deveriam buscar, ao máximo, ouro e prata, metais preciosos, diamantes, quaisquer minerais que pudessem significar riqueza, principalmente ouro e prata. Para os mercantilistas, significaria que as nações colonialistas que saíram pelo mundo colonizando os mais diversos territórios deveriam trazer para o seu país, porque ao trazer ouro e prata para o país, o mercantilismo caracterizava isso como um processo de enriquecimento. E como isso deveria ser feito? Deveria ser feito através do Estado-nação. O mercantilismo caracterizava o comércio como um jogo de soma zero. Ou seja, o mercantilismo imaginava que, quando uma nação
mais exporta do que importa, ela é superavitária, portanto, ela está enriquecendo. Quando ela mais importa do que exporta, ela é deficitária, portanto, ela está empobrecendo. Essa visão maniqueísta que o mercantilismo tinha com relação às trocas gerava para o mercantilismo a ideia de que o comércio era um jogo de soma zero. Para justificar isso, o mercantilismo incentivou a ocorrência de monopólios estatais, onde teriam que ser fundadas companhias das Índias Ocidentais, das Índias Orientais, e o mercantilismo deu suporte intelectual para que isso fosse feito de forma que o Estado tentasse financiar esse processo de colonização do mundo, e o Estado seria o responsável por esse processo de, segundo o mercantilismo, de enriquecimento da nação. Entretanto, a economia clássica vai criticar. A economia clássica não vê o mundo das trocas como um jogo de soma zero. A economia clássica vê que todo e qualquer processo de produção e consumo vai gerar riqueza. A escola intermediária entre o mercantilismo e a escola clássica, que foram os fisiocratas, uma escola sediada em sua grande maioria na França, visava a ideia de que riqueza era apenas aquilo que vinha da terra, ou seja, os alimentos, a água, os minerais. Só o setor agrícola e o setor de mineração era capaz de gerar valor e, portanto, indústria, comércio não gerava valor. E o que não significava que não fossem úteis, mas que o valor realmente para os fisiocratas era gerado pela terra. A economia clássica também critica isso, critica a visão mercantilista de que metal, pedras preciosas é a mesma coisa que riqueza, e diz que a riqueza pode ser gerada em qualquer local, que moeda não possui valor intrínseco, que o único valor da moeda é a capacidade que a moeda tem de melhorar as trocas, porque caso haja uma ausência de moeda, as trocas ficam muito limitadas ao escambo, ou seja, mercadoria sendo trocada por mercadoria. Já com a existência de moeda, as trocas podem ser feitas de forma a que as trocas sejam intermediadas pela moeda, portanto, o processo de troca é muito mais eficiente. Em função disso, os clássicos não defendem a ideia de que as nações devem buscar metais preciosos. Os clássicos defendem a ideia de que as pessoas devem ser livres para fazer trocas, e qualquer tipo de troca vai gerar valor, porque os clássicos defendem a noção de que o comércio é um jogo de soma positiva, ou seja, as duas partes que se engajam em trocas voluntárias o fazem porque vão melhorar sua situação ao comercializar. Então, os clássicos concordam que há uma harmonia nesse processo de trocas, e qualquer coisa, qualquer engajamento, qualquer emprego, qualquer produção de qualquer produto vai gerar valor. Não concordam com os fisiocratas de que só o setor agrícola gera valor, ou o setor de mineração. E também, outro aspecto importante que os clássicos discordam da escola mercantilista é a eficácia do mecanismo de mercado. Para os clássicos, o mercado funciona de forma a que as pessoas aloquem seus recursos da forma mais eficiente. E os clássicos criticam o Estado, procurando demonstrar que o Estado procura alocar recursos que muitas vezes não são da forma mais eficiente. Para isso, os clássicos criam a função de produção agregada, que é uma função de produção que é baseada em capital e trabalho, onde K é o estoque de capital, geralmente é fixo no curto prazo, e N o estoque de trabalho. Os clássicos trabalhavam com a noção de estoque de trabalho sendo homogêneo, ou seja, os trabalhadores têm a mesma capacidade de trabalho. A tabela abaixo exemplifica o momento em que
os rendimentos eles podem ser constantes, decrescentes ou negativos. A ideia é que quando a empresa vai começar a produção, não há nenhum trabalho e nenhum produto a ser produzido, portanto, não há rendimentos. Quando a empresa contrata o primeiro trabalhador e o produto produzido por esse trabalhador é 10, então a produção de 10. Quando contrata o segundo trabalhador e o produto total é 20, então a produção por trabalhador incorporado é 10, ou seja, estamos na área de rendimentos constantes de escala. Cada trabalhador novo está havendo um incremento de produção de 10. Entretanto, ao contratar o terceiro trabalhador, a produção sobe para 28, o que significa que esse terceiro trabalhador incorporou apenas 8 no processo de produção. Significa que o rendimento está começando a ficar decrescente. Com o quarto trabalhador, a produção total vai a 33, o incremento é de 5, o rendimento continua decrescente. O quinto trabalhador, o rendimento também continua decrescente, já que a produção total vai apenas de 33 para 34. E ao contratar o sexto trabalhador, nós nos deparamos com um aspecto bem pitoresco. Com 6 trabalhadores, o processo de produção fica limitado e bagunçado de uma forma que há um decréscimo na produção total. Ou seja, os rendimentos que estavam vindo numa trajetória decrescente agora entram em rendimentos negativos, o que significa que houve provavelmente um erro nesse processo de contratação de trabalhadores. A empresa vai ter que tentar descobrir onde foi esse erro, o que deve fazer para não chegar aos rendimentos negativos. Bem, se a gente olhar a representação gráfica dessa tabela, dos pontos A, onde a função de produção mostra que no ponto A, nenhum trabalhador, nenhum produto, portanto, a produção total é 0. No ponto B, o que nós temos é que o primeiro trabalhador produziu 10, no ponto C, o segundo trabalhador também produziu 10, fazendo com que a produção total fosse a 20, só que ao contratar o terceiro trabalhador, a produção total continua crescendo, só que os rendimentos deixam de ser constantes, como eram nos pontos B e C, e passam a ser rendimentos que estão crescendo em ritmos decrescentes. No ponto E ocorre a mesma coisa, os rendimentos continuam crescendo, mas há uma taxa decrescente, e o mesmo ocorre no ponto F, que é onde se atinge o maior nível total de produção. A partir do ponto G, os rendimentos se tornam decrescentes. Os rendimentos no ponto G, esse processo de decréscimo faz com que o rendimento marginal, o rendimento desse trabalhador adicional, seja um rendimento negativo, mas com relação à curva de produção total, a gente tem retornos, rendimentos negativos, portanto, rendimento decrescente. E os retornos, a partir do ponto D, a partir do ponto do C para o ponto D, já são retornos decrescentes de escala. A produção total ainda está crescendo até o ponto F, mas a partir do momento que a gente ultrapassa o ponto C, os retornos passam a crescer de forma decrescente. Então, a grande questão é: o que a empresa deve fazer? Quantos trabalhadores a empresa deve contratar? Para isso, a gente precisa ver o conceito de produto marginal do trabalho, que é o acréscimo à produção quando eu acrescento um trabalhador a mais, ou seja, eu vou comparar a variação do produto com a variação da quantidade de trabalhadores. E eu vou comparar isso com o quê? Vou comparar isso com o custo da contratação desse trabalhador adicional, ou seja, o salário que esse trabalhador vai receber, esse salário tem que ser comparado com o produto marginal de seu trabalho. Com isso, para decidir aquilo que a empresa vai produzir, ela vai ter que criar uma curva de demanda por trabalho, ou seja, a empresa ela vai tentar descobrir quantos trabalhadores ela vai tentar descobrir qual é o ideal de trabalhadores em sua empresa.
Inicialmente, a gente parte da equação 4, que vai dizer que o nível de preços tem que ser igual ao custo do trabalho, né, W, e substituindo a equação 4 pela 3, a gente tem a equação 5, onde o nível de preços vai ser igual ao salário dividido pela produtividade marginal do trabalho. Quando o salário, por outro lado, a gente vai ter que o salário, então, tem que ser igual ao nível de preços multiplicado pela produtividade marginal do trabalho, ou, visto de outra forma, a produtividade marginal do trabalho tem que ser igual ao salário real, que é o salário dividido pelo nível de preços. Bem, a gente vai tentar descobrir o quê? Como a empresa pretende contratar trabalhadores, então a empresa vai ter que construir uma função que a gente chama de função demanda por trabalho. Como é que essa função demanda por trabalho é construída? Essa função demanda por trabalho é construída da seguinte forma: o que a empresa mais deseja? Ela deseja que os trabalhadores contratados produzam bastante e ela também deseja que a produção desse trabalhador contratado seja equivalente ao custo que esse trabalhador vai gerar para a empresa. Então, o que nós temos é que a empresa demandará mais trabalho quanto menor for o salário relativo para a empresa pagar. Ou seja, fazendo a derivação dessa demanda por trabalho por parte da empresa, o que nós temos é que a relação de demanda por mão de obra adicional com relação ao salário que a empresa tem que pagar é negativo. Ou seja, olhando a demanda por trabalho nesse gráfico, o que nós temos é que se nós imaginarmos, por exemplo, que o salário real que a empresa paga é 8, o que nós temos ao contratar o primeiro trabalhador, esse primeiro trabalhador no ponto B gera um retorno para a empresa de 10, que é acima do salário que ela paga, 8. Então, vale a pena contratar esse trabalhador e vale a pena contratar um trabalhador adicional. Ao contratar o trabalhador adicional no ponto C, o trabalhador adicional vai gerar mais 10, a produção total da empresa vai a 20, e esse trabalhador adicional vai custar 8, o que significa que a empresa está adicionando lucros ao contratar trabalhadores a mais. Ao contratar o terceiro trabalhador, se o salário desse trabalhador for 8, a produção total vai a 28 e o custo desse trabalhador adicional é 8. Então, aquilo que ele está agregando à empresa é 8 e o custo dele é 8. Então, vale a pena contratar esse trabalhador adicional, porque nesse momento está se igualando a produtividade marginal com o custo marginal. O que acontece se a partir desse momento a empresa resolve contratar o quarto trabalhador? Esse quarto trabalhador, ele vai agregar à empresa, no ponto E, o nível de 5. Então, a produção total vai de 28 para 33. O problema é que esse quarto trabalhador está custando 8. Então, isso significa o quê? Ao contratar o quarto trabalhador, a empresa teve um custo adicional de 8, mas teve uma receita adicional de 5. Então, para ela não vale a pena, a tendência é ela não contratar nem esse quarto, nem mesmo esse quinto ou esse sexto. A tendência é ela demitir o quarto trabalhador e voltar a ter 3 trabalhadores, que é exatamente o ponto onde a empresa iguala a produtividade marginal do trabalho com o custo marginal do trabalho, ou seja, a igualdade dessas duas variáveis faz com que ela tenha a lucratividade máxima e tenha, portanto, o nível ótimo de trabalhadores na empresa. Bem, isso é sobre o ponto de vista da empresa. E sobre o ponto de vista dos trabalhadores? Os trabalhadores, eles terão uma oferta de trabalho onde eles pensam também se vale ou não a pena ofertar sua força de trabalho, ou seja, sua mão de obra. E a equação de oferta de trabalho por parte dos trabalhadores é dada pela função oferta de trabalho, na equação 10, onde as pessoas vão olhar para o salário real que elas vão receber ao se dispor a trabalhar e vão decidir se vale ou não a pena passar uma hora
trabalhando para receber esse salário que elas vão receber por essa 1 hora de trabalho. Então, em função disso, sabendo que quanto mais alto for o salário real, mais os trabalhadores irão se dispor ao trabalho, essa relação entre oferta de trabalho e salário real é positiva, ao contrário do que a gente via com a relação demanda por trabalho, né? Para as empresas, essa relação demanda por trabalho e salário real é negativa, para os trabalhadores, a relação entre oferta de trabalho e salário real é positiva. Bem, esse gráfico nos mostra essa escolha que o trabalhador vai fazer. Ele se depara com 24 horas do dia e ele vai preferir ficar essas 24 horas livres a ter que ficar trabalhando durante essas 24 horas. Se ele exerce essa preferência, preferir lazer a trabalho, o que é que ele faz para se submeter a trabalhar? Ele só se submete a trabalhar se a recompensa por esse trabalho for significativa. Então, a gente tem aqui, nessa primeira parte do gráfico, onde a gente tem o ponto A e essa curva de indiferença, o 1, o que é que essa curva de diferença nos diz? Nos diz que essa curva de diferença toca essa renda do trabalhador no ponto A. Esse ponto A nos diz que, nesse momento, o trabalhador abre mão de 6 horas de lazer para trabalhar. Então, o desprazer que ele terá ao trabalhar 6 horas tem que ser recompensado pelo que ele vai ganhar por essas 6 horas de trabalho. Essa renda vai ser obtida, mostrada por essa reta, e no ponto A ele escolhe trabalhar por essa quantidade. O que acontece, entretanto, se a empresa ofertar mais 2 horas de trabalho para o trabalhador? Ele pode pensar o seguinte: bem, se eu tiver que trabalhar 2 horas a mais, eu vou trabalhar 8 horas por dia e só terei 16 horas de lazer. Entretanto, a minha hora está sendo paga ao custo de R$2 por hora pela empresa. Ao me pagar R$2 a mais por hora, ao invés de eu receber R$2 vezes 6, R$12 pelo dia de trabalho, eu estaria recebendo R$16, R$16 por um dia de trabalho. Só que, para eu receber esses R$16, eu tenho que trabalhar 8 horas. Nesses R$16, a minha curva de diferença está aqui nesse ponto e minha renda está um pouco abaixo. Então, não é um ponto ótimo para mim. Seria um ponto ótimo se eu saísse dessa reta de restrição orçamentária aqui e fosse para outra reta de restrição orçamentária no ponto B. O que é que está acontecendo no ponto B? A empresa passa a me pagar R$3 por hora de trabalho, e aí sim, vale a pena eu me sacrificar e trabalhar 2 horas a mais, ao invés de eu trabalhar 8 horas ao invés de eu trabalhar 6 horas tendo 18 horas de lazer, eu passarei a trabalhar 8 horas tendo 16 horas de lazer. Isso significa que, agora, nesse momento, eu me disponho a trabalhar 8 horas por dia, porque o meu salário vai ser de R$3. Portanto, a empresa, mais uma vez, pensa: nós queremos aumentar a produção, só que eu não quero contratar mais trabalhadores, eu quero que cada trabalhador passe a trabalhar mais horas por dia. Só que eu já trabalho 8 horas por dia no ponto B. Se a empresa quiser que eu trabalhe 9 horas, significa o quê? Eu vou ter 1 hora a menos de lazer. Deixarei de ter 16 horas de lazer para ter apenas 15 horas de lazer. Portanto, deixarei de trabalhar 8 horas e passarei a trabalhar 9 horas por dia. Só que aqui, 9 horas, a minha curva de diferença não toca mais a minha restrição orçamentária. Em 9 horas, o que é que eu estou tendo? Eu estou tendo mais custo do que recompensa pelo trabalho. Então, para eu me submeter a trabalhar 9 horas por dia e ter apenas 15 horas de lazer, eu elevo a minha proposta de salário. Eu digo para a empresa:
Eu só trabalho 9 horas por dia se você me pagar R$ 4 por hora. E aí, ao fazer isso, eu aumento a minha renda, porque no ponto C é o ponto ótimo para eu trabalhar 9 horas por dia e ter apenas 15 horas de lazer. Ao aumentar meu salário por hora para R$ 4, a empresa está compensando esse desprazer que eu estou tendo por ter 1 hora a menos de lazer por dia. Muito bem. Por outro lado, eu estava mostrando a curva de demanda por trabalho do trabalhador. Ao pôr para baixo, eu estou mostrando a curva de oferta de trabalho, curva de demanda de trabalho das empresas, desculpe, a curva de oferta de trabalho do trabalhador, né? Que é aqui. Se o salário for R$ 2, ele vai trabalhar 6 horas, tendo uma renda de R$ 12. Para ele trabalhar 8 horas, só vale a pena se o salário subir para R$ 3 por hora. 3 vezes 8, ele vai receber R$ 24 por dia. Para ele passar a trabalhar 9 horas por dia, ele só faz isso se passar a receber R$ 4 por hora de trabalho. 4 vezes 9, 36, então essa vai ser a nova renda dele, né? Dá para ver que essa curva de oferta do trabalhador, ela é decrescente, ela tende ao infinito quando chegar numa determinada quantidade de horas, né? Vai chegar um momento em que ele só vai se dispor a trabalhar 10, 12 horas se o salário subir para um patamar muito elevado, que vai tender ao infinito, né? Só assim ele consegue sacrificar 12, 14, 16 horas por dia, porque é algo extenuante, né? Trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, só se ele realmente receber uma oferta de trabalho de uma quantidade muito grande de salário real. Muito bem. E aí a gente vai procurar descobrir onde se dá o processo de equilíbrio, né? A gente tem uma oferta de trabalho, a gente tem uma demanda de trabalho e a gente tem a função de produção agregada. Com isso, a gente tenta construir a equação de equilíbrio. Primeiro, para a gente chegar à equação de equilíbrio, a oferta de trabalho tem que se igualar à demanda por trabalho. Tanto a oferta de trabalho quanto a demanda por trabalho são função do salário real, só que são curvas que se comportam de forma diferente. Como são as empresas que demandam trabalho, então elas demandam trabalho de forma negativa com relação ao salário real. Como são os trabalhadores que ofertam trabalho, eles ofertam mais mão de obra de forma positiva com relação ao salário real. Ou seja, quanto mais alto for o salário real, mais os trabalhadores se disporão a ofertar horas de trabalho. Então, com essa igualdade na equação 12, o que nós temos graficamente é isso aqui. A gente tem uma curva de oferta por trabalho, ou melhor, demanda, oferta de trabalho por parte dos trabalhadores, que é positivamente inclinada. A curva de demanda de trabalho é decrescente, né, com relação ao salário real. E aqui a gente tem no pontual o equilíbrio. Esse equilíbrio vai gerar um determinado número de pessoas empregadas que vão trabalhar por esse salário real aqui. E aí, tendo esse número de pessoas empregadas, nesse eixo, essa quantidade de pessoas empregadas, quando eu desenho a curva de produto agregado, isso vai nos dar uma produção total. Esse ponto A aqui é o ponto que mostra, para esse nível de emprego, a minha função de produção vai me dar o nível total de produção. Muito bem. Como é que essas duas equações, a equação de demanda por trabalho e a equação de oferta do trabalho, elas vão se encontrar? Essas duas equações, elas vão se encontrar quando a gente tiver variações de preços e salários. Então, no primeiro momento, vamos pensar aqui nessa curva de oferta de trabalho, onde o nível de preços é esse e o nível de salário é esse aqui, certo? Se o nível de salário é
W1 e o nível de preços é P1, então eu terei essa demanda por trabalho por parte das empresas e terei essa oferta de trabalho por parte dos trabalhadores. Então, o ponto de equilíbrio é esse ponto aqui. Nesse ponto, o salário real que está sendo pago está gerando esse nível de emprego, certo? O que aconteceria se, nesse momento, houvesse um processo onde o nível de preço se modificasse? O nível de preço sobe para o dobro, então, o nível de preço subindo para o dobro, essa nova oferta de trabalho vai se modificar para cá. O que é que significa? Com esse salário, os trabalhadores vão ofertar menos mão de obra. O que é que vai acontecer se os trabalhadores quiserem, se as empresas quiserem que a mesma quantidade de trabalhadores seja empregada? Elas têm que também modificar o salário para esse novo patamar. Nesse novo patamar, a demanda por trabalho se expande daqui para cá, e aí, com a nova oferta de trabalho que se expandiu daqui para cá, eu tenho um novo ponto de equilíbrio. O que acontece se só a demanda por trabalho tivesse expandido, o salário tivesse permanecido no mesmo patamar? Eu teria um nível muito maior de pessoas empregadas. O problema é que isso estaria ignorando o fato de que, nessa equação de demanda por trabalho, os trabalhadores ofertam trabalho olhando para o salário real, né? Se o nível de preço subiu e o salário não subiu, o salário real cai. Então, é razoável a gente imaginar que os trabalhadores vão retrair sua oferta de trabalho. Retraindo a sua oferta de trabalho no momento em que a demanda por trabalho se expande, então esse é o novo ponto de equilíbrio. A mesma coisa vai ocorrer caso o nível de preços continue subindo para 3P1. Então, em 3P1, a oferta de trabalho vai cair ainda mais para esse patamar, se permanecer igual a 2W1, e com essa nova oferta de trabalho, para eu voltar ao equilíbrio dessa quantidade de trabalhadores empregados, só se eu tiver aqui um processo de expansão de novo da demanda de trabalho, dessa curva para essa nova curva aqui, onde eu tenho 3P1, que é a nova demanda por trabalho, aí os trabalhadores retraindo momentaneamente sua disponibilidade de mão de obra, o salário subindo de 2W1 para 3W1, eu tenho esse novo ponto de equilíbrio, onde a gente volta a ter N1, a mesma quantidade de mão de obra, só que agora o nível de salário não é mais esse, nem mais esse, passa a ser esse aqui, onde eu tenho um novo nível de preços também, 3P1. Tá certo? Então, a gente tem basicamente 3 equilíbrios estáveis nesse ponto e nesse ponto, e alguns equilíbrios instáveis, que é quando a economia está tentando se adaptar ao novo equilíbrio. Certo? E com isso, a gente encerra essa aula onde a gente fala da oferta agregada clássica. O fato de nós termos mostrado esses 3 pontos de equilíbrio tem alguma coisa em comum, né? O primeiro ponto de equilíbrio é aqui, onde a quantidade de emprego é N1. Eu posso ter N2 ou N2' como pontos de equilíbrio instáveis, mas o novo ponto de equilíbrio estável é esse ponto aqui, e um outro ponto de equilíbrio estável é esse ponto aqui. O que mostra o quê? Eu posso ter desequilíbrios momentâneos, mas quando eu busco os pontos estáveis, a gente está em cima da oferta agregada da economia clássica, que é o quê? Que é exatamente esse produto, onde ele vai ser um produto que ele tende a permanecer no mesmo patamar, independente do nível de preço, seja P1, 2P1 ou 3P1. Momentaneamente, o emprego pode cair ou subir, fazendo com que o produto caia ou suba, mas o produto e o emprego vão se adequar, fazendo com que ele gire em torno desse ponto aqui. Por quê?
pelas seguintes características da oferta agregada clássica. A oferta agregada clássica, ela evidencia os fatores que não afetam o produto da economia, que é a quantidade de moeda, o nível de preços que a gente viu aqui, que ele está se alterando, mas o produto permanece o mesmo, o nível de gastos do governo e a demanda por investimentos. Os outros fatores, quantidade de moeda, nível de gasto do governo, demanda por investimentos, a gente vai mostrar depois, mas na aula de hoje já foi possível mostrar que quando o nível de preço se altera, a oferta agregada clássica não se altera. Por quê? Porque os fatores que afetam a demanda agregada não necessariamente vão afetar o produto real da economia. Então, isso significa que o produto real da economia, para os clássicos, é afetado apenas pelos chamados fatores reais, que é capital e trabalho. Então, o que seria nível de preço da economia? Nível de preço da economia seria um fator monetário, não seria um fator real. Portanto, para os clássicos, a oferta agregada clássica não é afetada pelo nível de preços da economia. Com isso, a gente encerra a aula de hoje, sempre demonstrando que, para os clássicos, tanto a alteração do salário quanto a alteração do nível de preço, que a gente viu aqui, ele só pode fazer com que, momentaneamente, a economia fique fora do seu equilíbrio estável, mas como os clássicos viam a economia como sendo um conjunto de forças que acaba harmonicamente se adequando, então essas modificações de preços e salários vão se ajustar com o processo de nível de emprego voltando a esse patamar. Então, para os clássicos, o que é que acontecia? O nível de emprego às vezes pode se expandir, às vezes pode se retrair, mas se algum fator de expansão ou retração do nível de emprego não foi um fator que faz parte da função de produção agregada, ou seja, estoque de capital ou estoque de trabalho, então essa tendência de expansão do emprego, ela tende a ser uma tendência momentânea, ou seja, o emprego vai sempre tender a esse nível, fazendo com que o produto sempre tenda a esse nível. A função de produção agregada é essa curva aqui, que vai demonstrar que sempre que eu tiver um determinado nível de população empregada, está associado, de acordo com essa função de produção, a um determinado nível de produção. É por isso que, quando momentaneamente o emprego pode se expandir um pouco ou se retrair um pouco, esse processo de oferta agregada para os clássicos pode momentaneamente ficar acima do seu nível de equilíbrio ou abaixo do seu nível de equilíbrio. Mas, como a única coisa que é capaz de modificar a oferta agregada clássica são alterações nos fatores reais, ou seja, capital e trabalho, isso significa que sempre há uma tendência do produto da economia clássica girar em torno desse produto de equilíbrio. Ou seja, a curva de oferta agregada clássica é uma curva vertical, onde variações no nível de preço só são capazes de gerar um ajuste de um desequilíbrio muito momentâneo, rapidamente. A economia clássica vê o produto voltando ao seu equilíbrio, portanto, a curva de oferta agregada da economia clássica é essa curva vertical. E na próxima aula, a gente vai tratar como é que os clássicos veem nível de preços e moeda. Tá ok? Então, a gente fica agora por aqui e na próxima aula a gente trata isso. A gente vai na quarta-feira, no dia 17 de junho, a gente vai então, vou pôr o link para vocês do Google Meet, meia hora, 15 minutos antes da aula começar, às 10 horas da manhã, e a gente trata de novo essa questão, e na aula seguinte a gente vai tratar como a economia clássica via moedas, preços e
via o lado financeiro da economia, ok? É isso aí, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula. Tenham um bom dia.